da EBD, classe CMA, 15 a 18 anos, nesse momento aí difícil, né? Que nós não podemos nos encontrar hoje, eu vou gravar rapidamente aqui um resumo da lição de hoje para vocês ficarem atentos, não se perderem, tá bom? E estarem tendo um tempo para poder estudar. Então, nossa lição número 12, né, 22 de março de 2020, onde vai falar sobre Jesus, o homem perfeito, né? A lição da CPAD. Então, como é que ele começa com o textuário aqui, que ele fala, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, né? Então ele já começa justamente falando que Jesus buscava essa sabedoria, né? Então nós temos que estar buscando essa sabedoria em meio a essa dificuldade toda, nós temos que estar buscando conhecimento, buscando entendimento, para que a gente possa saber o que realmente é verdadeiro, o que realmente é falso, e a gente entender aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Seguindo então, ele vai nos falar na leitura diária, no sábado, que ele vai colocar Apocalipse 22, 13, onde a palavra de Deus vai afirmar que Jesus era o princípio e o fim de todas as coisas. Então, o começo de todas as coisas foi nosso Senhor, né? E o fim de todas as coisas vai ser também o nosso Deus, onde nós estaremos ali com Ele eternamente para louvar e exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso. E aí, o objetivo geral da nossa lição é justamente entender que Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ele é divino e humano. Ele não é metade divino nem metade humano. Ele é totalmente divino e totalmente humano. E o mais interessante a gente entender aqui é que assim, ele é semelhante a nós, mas ele não é igual a nós. Nós devemos ser igual a ele enquanto o homem foi aqui na terra, né? Mas ele não é igual a nós, ele é semelhante a nós, porque justamente Jesus Cristo ele não pecou, né? Essa é a grande diferença do ser humano Cristo, né? Jesus Cristo, ele não pecou como nós estamos aí, infelizmente, a todo tempo tendo que nos precaver para não estarmos pecando. Então nós temos que tomar cuidado e, como a palavra diz, nós devemos ser iguais, iguais a Cristo, buscar ser iguais a Ele, né? Para podermos estar alcançando o céu. Tá bom? Então a gente vai seguindo e aí ele vai justamente falar exatamente como eu falei, que Jesus ele é perfeito. Enquanto ele esteve aqui na terra, ele foi perfeito e nós temos que buscar essa perfeição. Eu costumo sempre falar aqui em casa que nós não temos que nos igualar ou espelhar em pessoas que não são boas ou que são na média. Nós temos que nos espelhar em pessoas que são realmente 100%. São essas pessoas que nós temos que nos espelhar. E é isso que a palavra nos diz. Nós temos que nos espelhar em Cristo, porque Ele é 100%. Ele foi o único que chegou nessa terra e nunca pecou, né? Então nós temos que espelhar nele para que nós possamos ser como Ele, né? Então ele fala exatamente isso. E outra parte interessante aqui ainda na introdução que ele nos fala é justamente que o Espírito Santo, ele coloca aqui que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa, imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Olha só como é que é interessante. Apesar de nós buscarmos o conhecimento, apesar de nós buscarmos o entendimento, apesar de nós corrermos atrás desse entendimento, é o Espírito Santo quem realmente pode nos dar o conhecimento, o entendimento, para que nós possamos saber qual é aquilo que a vontade de Deus, né, para as nossas vidas. Então, orando, é lendo a palavra de Deus, é buscando através da palavra, das escrituras, da oração, do jejum, de se aproximar de Deus. É assim que nós vamos compreender
aquilo que Deus quer para cada um de nós. Então nós temos que pensar exatamente nisso, né? Aí nós vamos ver, ele vai colocar aqui, já no primeiro tópico, ele vai colocar alguns atributos da grandeza e perfeição de Deus. E ele vai falar, Jesus Cristo é a fonte da vida, ou seja, a fonte de tudo, né? Só temos vida se for através de Jesus Cristo. E ele vai colocar a passagem de João 1:4, né? Logo, ele tem vida em si mesmo, ou seja, Jesus, ele é a própria vida, né? Então, assim, nós temos que buscar essa vida. Mais uma vez eu cito, em meio a tanta dificuldade, tantos problemas, nós temos que buscar essa vida. E a vida nós só encontramos em Cristo Jesus. E aí ele deixa a passagem de João 5:16, Hebreus 7:16. Essas passagens depois vocês dão uma lidazinha para vocês entenderem melhor aquilo que ele está falando. Ele vai falar que sendo Deus, de Deus, é imutável. Ou seja, aconteça o que acontecer, o nosso Deus não vai mudar, né? Ele veio à Terra, saiu dos céus, veio à Terra, e ele não mudou e não vai mudar jamais. Aquilo que ele falou vai se cumprir, aquilo que ele nos disse, aquilo que ele nos prometeu vai se cumprir. Nós temos que crer nessa palavra, né? Ele vai falar que ele é onipresente, ou seja, o mesmo Deus que está aqui comigo agora, ele está com você aí. Basta você acreditar, basta você buscar, basta você clamar a ele, que ele está cuidando de nós, ele está cuidando de toda essa nação, de todas as pessoas deste planeta. Pode ter certeza nisso. E ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, né? Então Deus, ele está no controle de todas as coisas. Tenha certeza que quando você colocar a sua vida diante do altar, quando você entregar a sua vida diante do altar, você vai ter a consciência disso, que Deus, ele sabe de todas as coisas. Então deixe Deus agir na sua vida, deixe Deus entregar o melhor para você, e entregue você o melhor para Deus, né? Deixe Deus direcionar a sua vida, em nome de Jesus. E aí, seguindo, ele vai falar aqui no item 3 do tópico 1 ainda, ele vai falar, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Olha só que ponto interessante também. Ele vai afirmar aqui, o autor, que quando de sua encarnação, ou seja, quando Deus colocou o Filho para vir nascer aqui de uma mulher, assim como nós, Deus, Jesus Cristo, então ele veio dos céus e desceu à terra. E aí um fato interessante, que apesar disso, de ter acontecido, Jesus ter nascido de uma mulher e ter se tornado homem, ou seja, Jesus Cristo, ele se esvaziou de sua divindade, ou seja, ele se esvaziou daquele ser celestial que morava nos céus, mas ele não se mas ele se esvaziou, na verdade, ele não se esvaziou, né, de sua divindade, desculpa, mas ele se esvaziou da sua glória, é isso. Este é o foco. Então, assim, ele deixou ali aquele momento, ele deixou aquele lugar, o céu, ele deixou ali o seu trono, veio à terra, se fez homem, mas o que ele fez foi se esvaziar da sua glória. Então nós entendemos a humildade de Jesus Cristo, entendeu? Jesus sofreu, ele padeceu por amor de cada um de nós. E isso é interessante nós lembrarmos. Mas apesar de todas essas coisas, ele jamais deixou de ser Deus. Estando ele como homem no meio de nós, ainda assim, ele era Deus e continua sendo Deus até hoje. Jesus, o verdadeiro homem. Então aqui passamos para o tópico 2 da nossa lição. E ele vai falar que a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento
que o Messias em breve chegaria. Olha que fato, eu marquei essa parte aqui porque eu achei muito interessante. Olha só, todas essas coisas que estão acontecendo, eu estava conversando com algumas pessoas que me ligaram, falando, pastor, o que é que está acontecendo, o que é isso? E eu falei exatamente isso para eles que está aqui na nossa lição. Olha só, os judeus eles sabiam que o Messias viria. Eles não foram pegos de surpresa, mas mesmo assim, eles não acreditaram. Mesmo assim, eles não se prepararam para isso. É o que está acontecendo. A Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, ali, e nós, então, lemos, temos ela em nossas mãos, nós temos a Bíblia em papel, nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia no computador, nós temos a Bíblia em tudo que é lugar, nós temos acesso à palavra de Deus. E essas coisas que vêm, essas doenças, essas enfermidades, essas calamidades que acontecem, ainda assustam muitos cristãos. Muitas pessoas vieram me perguntar, mas e aí, pastor, essas coisas? Gente, não tem o que fazer. É o fim dos tempos. No fim dos tempos, muitas dessas coisas aconteceriam. E nós estamos vendo a palavra de Deus se concretizar. A palavra de Deus está sendo... ela foi colocada a nós e ela está sendo cumprida. Nós não temos que nos espantar, nós temos que pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que as nossas vidas e a nossa família possa passar por isso. E se for esta hora, nós estejamos preparados para subir. É isso que nós temos que pensar. Agora, as coisas vão acontecer. Eu estou em casa, eu não estou saindo para nada, eu estou cumprindo as leis dos homens conforme nos diz a palavra de Deus. Mas eu tenho a minha consciência de que Deus tem o poder sobre todas as coisas. Deus tem o poder sobre todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas. Agora nós precisamos pedir graça, misericórdia, para que Deus venha guardar a nossa casa, a nossa família. É isso. Mas como judeus, nós não estamos surpresos. Você não pode estar surpreso, porque a palavra de Deus já nos fala sobre isso há muitos anos. Então, nós temos que continuar, seguir as normas, ficar em casa, seguir as leis que os homens estão colocando, se não afetam a nossa fé. Nós temos que continuar, permanecer, mas nós não podemos estar surpresos, porque Deus já havia alertado os seus. Jesus ele estava no seio do Pai, olha só. Desde o começo da terra, Jesus já estava lá. Jesus participou de todas as coisas. Jesus, ele então vai falar em João, né? Ele cita João 1,18, João 1,3, João 1, do 1 ao 3. Ele vai falar que Jesus participou ativamente da criação do mundo e que sem Jesus nada disso teria acontecido. Então, Jesus, ele esteve no princípio, ele veio à terra, se fez homem e ele vai estar no final de todas as coisas também. Então, isso nós temos que ter em mente. Ele vai falar sobre que, embora concebido sobrenaturalmente, nascido foi tão natural. Sentiu as nossas dores e incômodos, teve fome e sede, experimentou profunda tristeza, né? Mas apesar de todas as coisas, né? Nós tendo certeza de que a humanidade de Deus foi exatamente igual a nós, igualzinho. Ele sofreu todas essas coisas, ele passou por todas as nossas dificuldades, mas, como eu falei lá no começo, Jesus não pecou. Essa é a grande diferença de Jesus Cristo para nós. Ele não pecou. Isso é o mais importante. E por isso nós temos que nos espelhar nele. Lembra que nós falamos no começo? Nos espelhar no 100%. No seu colégio, no seu trabalho, aonde você for, na sua família,
na sua casa, se espelhe no 100%. Sempre, sempre no 100%. Se espelhe no melhor. Queira sempre ser o melhor. Entregue isso na mão de Deus, que Deus vai te abençoar. Mais um tópico da nossa, um ponto aqui da nossa lição, ele vai falar que em Israel Jesus é apresentado ao mundo. E aí ele vai falar, olha só, isso aqui eu marquei para vocês também, que eu achei interessante. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3:23. Eu marquei isso aqui para vocês porque, olha só, nós vivemos numa época onde vocês, claro, estão no ensino médio, vão galgar uma faculdade aí, tudo. Jesus, ele também buscou esse conhecimento no meio dos homens, mas ele buscou um conhecimento também celestial. Então vocês precisam, mesmo tendo que buscar os conhecimentos, estudar outras línguas, estudar várias coisas aí para vocês entrarem numa faculdade, para ter um bom trabalho, um bom emprego e tudo, vocês ainda assim têm que também almejar o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus. Vocês não podem separar as duas coisas. Vocês têm que caminhar as duas coisas juntos. Tanto o lado espiritual quanto o lado aqui material. Não vou nem falar carnal, né? É o lado material aqui, a sua vida física, a sua vida enquanto ser humano, né? Então Jesus fez isso, Jesus nos inspirou nisso, em ser um estudioso tanto das escrituras quanto daquilo que ele precisava de conhecimento para poder trabalhar enquanto ele precisou trabalhar, estudar no colégio enquanto ele precisou estar no colégio. Então nós precisamos justamente ter esse entendimento. Então você precisa estudar lá o colégio e tudo, mas você precisa também estudar a palavra de Deus. Não deixe a palavra de Deus de lado e não deixe os seus estudos ali humanos de lado também. Não, alinhe as duas coisas, porque nós precisamos ter esses conhecimentos em nome de Jesus. E aí ele vai falar que mesmo com todas essas coisas, Jesus foi o homem perfeito. E é isso que nós temos que ter em mente. Jesus foi o homem perfeito. Adão foi aquele homem, o primeiro homem onde foi criado para dar certo e deu errado. E aí veio Jesus, que foi criado para dar certo e deu certo. Graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele deu certo e hoje nós estamos aqui. Então, o primeiro projeto ali deu errado, mas o segundo projeto, Jesus Cristo, deu certo e foi o nosso Salvador, para a honra e glória do nome do Senhor. Né? E hoje nós podemos estar aqui. Em meio a tantas coisas, nós temos vida, né? E podemos ter esperança que esse Cristo vai voltar. E com certeza ele vai voltar e vai um dia nos buscar e nós estaremos ali no céu para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, como conclusão, ele nos deixa aqui as palavras do autor. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Então, meus irmãos, se espelhem nesse homem, porque ele realmente vale a pena ser seguido. Enquanto a todas essas coisas, não se preocupe. Faça o que tiver que fazer. Cuide-se, cuide da sua família, cuide daqueles que estão ao seu lado, daqueles que você ama. Leve a sério, porque hoje pode acontecer um mal com você, né?
mas você está salvo em Cristo Jesus. Mas podem ter pessoas ao seu redor que não estão salvas. E se elas vierem ser acometidas de alguma enfermidade, se elas vierem ser acometidas de alguma doença e vier a morte, infelizmente essas pessoas não estarão com Cristo. Então, faça a sua parte, se cuide, ame, faça o que tiver que fazer, mas e se espelhe sempre em Cristo Jesus. Amém? Espero que vocês tenham gostado, apesar da nossa distância, né? Acabou ficando um pouco mais sério do que o de nosso costume, as nossas aulas, mas eu espero que vocês ouçam esse vídeo e tenham gostado e que Deus possa fazer a diferença na vida de vocês todos os dias, tá bom? Vou orar por vocês para que Deus possa abençoar e vamos encerrar por aqui. Senhor Deus, Pai querido, Deus poderoso, meu Deus, em nome de Jesus, aqui estou apresentando, Pai querido, a vida de cada um desses jovens, meu Deus, da nossa classe, meu Deus, ali da Assembleia de Deus Novo Milênio. Meu Deus, te apresento também cada pessoa, Pai querido, que irá assistir esse vídeo. Meu Deus, cada um dos seus familiares que estarão com eles, Pai querido. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar as suas famílias, que o Senhor venha abençoar, Pai querido, aqueles, meu Deus, que eles amam, aqueles que eles têm cuidado. Espírito Santo, abençoa, Pai querido, nosso país. Abençoa, Pai querido, este planeta. Meu Deus, que pessoas possam se render, Pai querido, ao Teu nome em meio a tanta dor, a tanta dificuldade. E que assim possamos, Pai querido, nos achegar a Ti e sermos, meu Deus, como o Senhor foi aqui nesta terra. E que possamos alegrar o Seu coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Galerinha, então, grande abraço, Pastor Adriel, tá bom? Que Deus abençoe e que a graça de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, todo esse poder sobrenatural que o nosso Deus tem, venha sobre as nossas vidas e possa realmente nos guardar, cuidar de nós e nos abençoar. Em nome de Jesus, um grande abraço, estou com saudade de vocês, tá bom? E em breve nós estaremos juntos. Fique com Deus.